A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom? Eu sou o pastor Malone Porto, tá? Estou aqui na cidade de São Paulo e venho conversar com você em respeito da palavra de Deus. Como eu sempre digo, você tem todo o direito de me fazer perguntas e, de acordo com o tempo, eu vou estar respondendo cada um de vocês. Peço que todos sejam educados, tá? Pois crianças também assistem o nosso canal. Então, alguns têm a curiosidade de ler o que está ali. Se você for ofensivo, isso vai ficar muito ruim para as nossas crianças, tá bom? E o jeito a gente vai ter que se reportar ou coisa do tipo. Mas vamos lá. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas, vai ser respondidos. E no que precisar, querer tirar alguma dúvida também, ou solicitar uma gravação de uma próxima aula em respeito de alguma situação que você queira aprender, vai ser um prazer ajudar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nosso texto de hoje será bem rapidinho, está aqui em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8, tá? O Evangelho em Samaria. E diz aqui para nós, no seu versículo 1, e também consentiu Paulo na morte dele. Dele quem? Estevão. Se você pegar o capítulo número 7, você vai ver que está falando sobre o primeiro mártir, que era o diácono Estevão. Aí vai continuar aqui para nós e diz assim: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Irmãos, se você pegar comigo aqui, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, o acontecimento deste evangelho sendo pregado em todos os lugares já havia sido previsto pelo próprio Jesus Cristo e avisado a eles. Só não havia sido avisado como isso iria começar e de que forma, né? Se você ver aqui, no Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, logo após vocês receberem o Espírito Santo, a virtude dele, vocês vão ser minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, em Jerusalém e tal. Então, Jesus está deixando bem claro para eles, logo após vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser testemunha em vários lugares. Só não falou como isso iria iniciar. Há algumas pessoas que se dão credo também à ideia teológica de que o Senhor precisou permitir ou deixar uma perseguição acontecer para que a igreja viesse a sair do comodismo em Jerusalém, juntamente com os apóstolos, e fossem pregar o evangelho. Irmãos, eu acredito de uma outra forma, mas assim, como eu disse aqui, todos nós temos o direito de ter a nossa opinião e fazer as nossas perguntas, tá bom? Vamos lá. Deus não precisaria fazer a morte de um de seus discípulos. Deus não precisaria endurecer o coração de um homem para que fizesse mal à sua própria igreja, para que a sua igreja o obedecesse. Não, de forma nenhuma. Jesus já morreu por conta dessa perseguição. A igreja ela já passava por essa perseguição. Eles já oravam escondidos, tá bom? O que Jesus está avisando para eles aqui é que eles iriam ser suas testemunhas até os confins da terra, em Samaria, Judéia, Jerusalém. Ele só não diz como. Por quê? Tem coisas que eu e você não vai entender, não vai aceitar, e se a gente descobrir que vai doer, a gente prefere desistir logo, sem enxergar também um outro futuro. Jesus ele viu que ao receber o Espírito Santo eles iam passar a ter mais ousadia, autoridade, coragem. O Espírito Santo ele faz isso para que eles começassem a pregar o evangelho mais firmemente, constantemente e frequentemente em todo lugar. E isso despertaria em Satanás uma certa ira ainda maior e conseguiria dominar o coração daqueles que estão preocupados com o crescimento de uma outra religião, porque pode abalar a sua,
E na grande maioria das vezes o interesse era financeiro, em não perder membros, ofertas e dízimos. Isso já era uma realidade. Ou perder a posição, o poder, o nome, né, numa cidade. Então o que eles decidem ali? Dominados pelo maligno na sua avareza, vaidade, soberba ou ganância, vão perseguir esses caras e vão matar essa religião, vão acabar com eles. Né? Outros, como Saulo, estão realmente numa luta por achar que aquela é uma falsa religião e que tem que erradicar para que a verdadeira mensagem de Deus, o verdadeiro evangelho, não seja deturpado e pessoas se desviem, perdendo as suas almas para o inferno. Ele acreditava nisso, ele acreditava que Jesus ainda não era o Cristo e que tinha que continuar seguindo as leis do Antigo Testamento, como estavam ali, até que viesse o Messias e desse a eles um outro norte. Mas o Messias já tinha vindo, mas ele não acreditava dessa forma, ele ainda não havia sido instruído para isso. Então, diferente dos demais, ele está realmente lutando para tentar agradar a Deus, que na cabeça dele ele estava defendendo as leis de Deus, a religião verdadeira do Pai, do Altíssimo. Então, isso sucede por essa situação. A igreja já estava sendo perseguida. Quando aumenta a ousadia dos irmãos por meio do Espírito Santo, acontece do inimigo proporcionar um ataque, uma busca agressiva ainda maior para acabar com o evangelho e ninguém mais salvar a sua vida por meio daquelas pregações. Homens dominados por esse mal dão início a esse processo. Tomam a escolha de ir contra Deus, contra o seu Filho e acabar com a igreja, com o evangelho segundo Jesus Cristo. E isso Jesus não havia avisado a eles. Como eu disse, algumas pessoas, se descobrirem que entendem a dor, podem acabar desistindo. Mas do mesmo jeito que o Senhor sabe de algo que vai acontecer de ruim, Ele também já sabe como você vai passar a fase ruim e os bens que estão para vir. As coisas boas que Ele ainda vai poder fazer dentro das suas escolhas, dentro do seu livre-arbítrio, e o bem que Ele ainda pode causar em sua vida. Quando Jesus viu que a igreja seria perseguida por Saulo e que eles agora teriam que sair fugidos, mas ao mesmo tempo espalhando o evangelho, ele vai, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ver, lá em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Parte da igreja, conforme o capítulo 8 que nós lemos aqui, já foge para Samaria, já começa a cumprir uma parte ali, já começam a anunciar o evangelho dessa forma. Outros estão ali em Damasco e aí vai. Saulo então decide ir para Damasco. Aqui está um futuro que também o Senhor não falou, mas viu. Então assim, eles vão começar a ser perseguidos por Saulo, vão sofrer, vão ser arrastados, encarcerados, alguns vão ser assassinados, mas vão estar me servindo, então vão ser salvos. Deixa a situação continuar. Eles vão continuar pregando. Pastor, isso é loucura. Não, é uma verdade, aconteceu. Morrer por Cristo Jesus não é ruim, é lucro, você vai ser salvo. Tá? Até porque todos já vão morrer, não tem jeito. Você vai envelhecer e vai morrer. A diferença é a quem está entregue a sua vida na sua morte, né? Então vamos lá. Jesus viu que esse Saulo também seria uma ferramenta poderosa e se converteria. Ao meio-dia no caminho de Damasco, quem aparece para ele? O próprio Cristo. Porque a única forma de Paulo acreditar, de Saulo acreditar, era uma prova firme, viva, poderosa e eficaz da existência de Jesus Cristo. E ele se manifesta a ele e o recruta para este evangelho em Atos 9. Saulo agora se levanta já cego, entra em casa de um homem por nome Judas, lá em Damasco, e ali ele jejua e ora por 3 dias. O Senhor vai a Ananias e afirma a ele para ir à rua chamada direita, na casa de um homem por nome Judas, porque lá vai estar um homem orando. E por 3 dias ele não come e não bebe, somente faz orações a Deus. Vai lá e ore por ele. Ore por Saulo e diga que eu estou lhe restaurando a visão, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias, logo de primeiro passo, questiona, porque não enxerga e não entende o projeto de Deus. Ele não sabe o que Deus já viu, assim como eu e você. Muitas das vezes você está aí questionando,
murmurando, às vezes, quem sabe esteja triste, decepcionado, pensando em desistir, mas tudo isso é porque você não conhece o projeto de Deus. Você está, por que Deus me permitiu estar aqui? Por que Deus me permitiu? Porque Deus já viu o seu futuro, Ele viu que você vai ter esse momento ruim, mas tem uma fase perfeita chegando para você, como já houve em outras situações. Você está num momento ruim, entrar numa fase perfeita, entrar numa fase boa, Deus cuidar de você, da sua família, da sua casa, de todos os seus. E é o que eu chamo você aqui para entender. Ananias, ele não viu o que Deus viu, ele não sabe o que Deus sabe. Mas Jesus já tinha visto. Quem seria Saulo de Tarso? Quem seria o moço que ele parou ao meio-dia no caminho para Damasco e derrubou do cavalo e o deixou cego? Jesus sabia. Então ele vai insistir. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Na sua vida você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe. Ele está quieto, ele está em silêncio, ou ele ainda não fez nada, porque ele já sabe o que vai ser amanhã, o que está projetado e o que é melhor para mim e para você. Então confia, descansa, porque tem muita coisa para Deus fazer, não hoje, mas amanhã ou depois, e que você ainda não sabe. Lembra de Jeremias? Clame a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você não sabe, mas ele já sabe. E se você ficar incisivamente na busca com o seu Senhor, e constante e frequente, tem muita coisa que ele vai revelar a você. Mas até lá, você precisa estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho não é vão. Você pode não estar vendo a recompensa, pode não estar entendendo, mas o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, a expansão da igreja iniciou por uma perseguição, onde os irmãos não entendiam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Salvou aqueles que nele morreu, e os que permaneceram vivos presenciaram Jesus converter a Saulo em Paulo, e de um perseguidor da igreja para um maior missionário da história, ganhando almas e abrindo congregações. É o que Deus tem para a sua vida. Hoje você pode não enxergar, mas permaneça no seu devido lugar. O Senhor em breve vai te fazer uma visita e vai te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Desculpe, e a paz do Senhor Jesus para todos.